Mas eu quero até trazer o Van Dijk para essa conversa aqui, justamente para atualizar essa questão, né, dessa aprovação da lei do licenciamento, deixa alguns movimentos de licenciamento aí por parte do IBAMA um pouco mais ágeis, o Van Dijk, mas gerou burburinho dentro do próprio governo e as críticas da própria ministra Marina Silva em relação a alguns pontos aí ambientais que ficaram de fora nessa proposta. A grande questão aí é essa licença de adesão e compromisso para projetos de menor impacto, inclusive no saneamento. Essas questões são muito importantes, né, Van Dijk? Como que você avalia essas últimas movimentações do Senado e as críticas dentro do próprio governo? Maurílio, um dos maiores empecilhos para investimento no Brasil é a questão ambiental, dessas malditas licenças ambientais. Elas têm que existir, sim, elas têm que existir, mas elas têm que ser comedidas. Nós temos trechos, né, de BRs que estão há 17 anos sendo lá no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma média para que um projeto seja aprovado de anos. Nós estamos falando de mais de 5 anos para ser aprovado. Então, o que o Congresso fez, e que tem toda a razão, é estabelecer que em 12 meses, se não for aprovado, a gente leva o negócio no peito. É assim que tem que ser feito. O Brasil não pode ficar dependente de uma política ambiental que é uma política militante, não é uma política de equilíbrio entre preservação e crescimento econômico. Não, é uma política de militantes. A Marina Silva, ela vive chorando, ela é uma chorona, ela está sempre chorando que o mundo discrimina, que o mundo faz isso. Quer dizer, é uma chata, é a versão velha da Greta, né? A versão velha da Greta. Quando a Greta tiver a idade dela, vai ser igualzinha a ela. É chata, uma pessoa chata, militante, que não consegue entender que existe um equilíbrio entre aquilo que eu quero e aquilo que é possível. Finalmente, o Congresso botou a mão na cabeça e repensou a questão das licenças ambientais. Porém, existem riscos. Obviamente que essa livre adesão para projetos de pequeno impacto, imagine o seguinte, Brumadinho e Mariana, as barragens, elas seriam, dentro desse contexto, considerados projetos de médio impacto. A gente tem que prestar atenção com esse tipo de coisa. E o Brasil não é um país sério, né? Grande parte das empresas brasileiras com relação a questões ambientais não são sérias. É tudo para inglês ver, né? A maioria não é muito séria com isso. Quer dizer, isso gera um certo risco, sim, porque tem que haver preservação, não pode ser tudo ou nada, né? A gente tem que ter um meio equilíbrio aí. Só que no Brasil, essas discussões de razoabilidade, de racionalidade, elas sempre caem por terra. A gente está sempre preocupado, né, com aquele próximo tostão que a gente vai receber, e é uma terra de pirata, né, aquela coisa de levar tudo que eu posso no menor tempo possível. Por isso que não é possível fazer planejamentos de longo prazo no Brasil, né? Tanto é pela incerteza jurídica, tanto é pela questão inflacionária que está sempre presente, tanto é pela incerteza de governo, os arroubos da esquerda e da direita. Quer dizer, tudo isso cria uma estrutura institucional extremamente falha, né? E se a gente olhar os escritos do recém-prêmio Nobel, o Daron Acemoglu, a gente vai ver que o Brasil cai assim como uma luva dentro do livro, o último livro que ele escreveu a respeito da razão que as nações falham, né? Então, com isso, eu vejo que a gente tem um ganho institucional com esse novo marco, mas esse marco não é completamente desprovido de riscos. Ele resolveu uma questão fundamental para que o país possa investir e hajam mais investimentos, inclusive e investimentos diretos do estrangeiro, mas a gente abre brechas para uma série de preocupações. Agora, eu acho que a gente deve celebrar que o Congresso finalmente tomou a decisão de pensar de uma maneira coesa, né, porque foi bem coeso o movimento, facilitando a exploração dentro de parâmetros de aceitável e razoável uso daquilo que é o meio ambiente, fazendo com que o Brasil se aproxime mais de outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Agora, tem um risco. Dependendo como isso vai ser vendido, isso pode impactar diretamente o acordo do Mercosul com a União Europeia.
que existe muita mentira e falsas verdades, invenções aqui na Europa a respeito de como o Brasil trata o meio ambiente. Eu gostaria de ressaltar que o Brasil ele é exatamente igual a quando Cabral nos descobriu, há 500 anos, em 70%, 65% da estrutura. Quer dizer, não existe nenhum país que tem um nível de preservação ambiental nativo como o Brasil. Isso precisa ser mostrado. Agora, a gente também não sabe se vender. A gente gosta de vender o carnaval, mulher nua, aquela coisa toda, e a gente não olha para as coisas boas que a gente sabe fazer, e isso impacta negativamente, inclusive, para o agro, que é o que a gente tem de melhor nesse país.